Bluey está cheia de pequenos detalhes, mas muitos acabam não percebendo esses detalhes. Não se preocupe, porque neste vídeo vamos compartilhar alguns dos pequenos detalhes que você provavelmente deixou passar. Por exemplo, no episódio Corrida de Bebês, percebemos um detalhe muito interessante. Como todos sabem, em Corrida de Bebês, Tilly conta a história do primeiro passo da pequena Bluey. Mas a parte interessante desse episódio é que se olharmos para a aparência da Tilly no flashback, podemos notar que ela não tem cabelos grisalhos, e não é só a Tilly. O Bundy também não tem fios grisalhos no rosto, o que mostra como eles envelheceram ao longo dos anos. Esse detalhe é pequeno, mas deixa a Bluey ainda mais divertido. O próximo é realmente incrível. No episódio Mostre e Conte, quando Bandit, Bingo e Bluey estão viajando para algum lugar, notamos uma caixa elétrica ao lado da estrada e ao dar zoom, vemos um mural que parece ser da Bluey e da Bingo. Pois é, pessoal. Isso faz referência a um ponto turístico real na Stafford Road, Austrália. A caixa elétrica mostrada no desenho existe de verdade. Esse é um detalhe pequeno, mas legal. Agora o próximo é realmente fofo. Se você assistiu Bluey com atenção, então sabe que na cama da Bluey tem um B maiúsculo entalhado, e na da Bingo tem um B minúsculo, significando que a Bluey é a irmã mais velha e a Bingo é a menor. Esse é um detalhe pequeno, mas muito fofo. Sabendo que Jean-Luc fala francês, o episódio em que Bluey o conhece é inesquecível. E uma das coisas que mais se destaca é o fato de que, mesmo falando línguas diferentes, eles ainda conseguem brincar juntos e formar uma amizade linda. Mas você sabia que se você assistir ao episódio Acampamento em francês, o Jean-Luc vai falar inglês? Sim, na versão francesa do desenho, o idioma é invertido. A Bluey fala francês e o Jean-Luc fala inglês. Muito legal, né? Talvez muitos saibam que Rusty seria o personagem principal do desenho, mas os criadores mudaram de ideia. E é por isso que tanto a Bluey quanto o Rusty têm praticamente o mesmo design, já que ele seria o protagonista da série antes da Bluey ser escolhida para o papel. A espécie do Rusty é o Kelpie vermelho australiano, e esse tipo de cachorro sempre tem uma mancha no peito. E se você parar para reparar, vai ver que cada membro da família do Rusty tem um desenho diferente no peito. Rusty tem um diamante, a irmã um círculo pequeno e o irmão mais velho uma seta para baixo. A mãe do Rusty tem um desenho que parece um raio e o pai dele tem um triângulo. Esse é um detalhe muito legal. Todos nós já conhecemos o cachorro comprido e o easter egg da bola de tênis. Mas você sabia que também tem outro item que aparece bastante na série? Estamos falando do símbolo do abacaxi, que aparece com frequência nos episódios. E você pode perguntar, por que essa fruta aparece tanto aqui? Bem, esse abacaxi na verdade é o logo do Ludo Studio, que é quem faz esse desenho. Então, esse é um easter egg muito sutil e inteligente. Agora vamos falar sobre um detalhe um tanto estranho. Você deve ter notado que alguns personagens sempre usam roupas em Bluey. Entre os poucos que usam, Indy, colega de classe da Bluey, que sempre usa um colete, certamente se destaca. Mas além dela, também temos os personagens Chip e Spark, que são os dois trabalhadores que fazem o lago no quintal dos Hiller. Alguns personagens conhecidos sempre aparecem vestidos, além dos que trabalham em lojas e supermercados de Brisbane. Exceto por Alf, que ajuda a Bundy com o presente de aniversário da Muffin. Sobre roupas, podemos dizer que em Bluey o pelo dos personagens funciona como roupa, exceto nas situações já citadas. Mas no episódio A Festa do Toco há uma cena envolvendo Stripe que está relacionada a isso, e ao mesmo tempo não faz sentido. Vemos Stripe conversando com Pat. E enquanto ele se expressa, repare que ele faz o movimento como se estivesse arregaçando as mangas. Mas que mangas, se ele não usa roupas? Esse é um dos maiores mistérios em Bluey. Se você assistiu ao episódio Escola de Mamães, então vai se lembrar do Verdinho, um balão verde, que também é filho da Bluey. E no final do episódio, vemos o Verdinho voar pela janela e ganhar sua liberdade. Lembra? Tudo isso acontece na segunda temporada do desenho. Todos os episódios de Bluey são interligados, ou seja, o que ocorre em um episódio impacta os outros. E o detalhe sobre isso está no episódio, a placa onde testemunhamos o casamento de Frisk e Radley. Em uma das cenas, temos um rápido vislumbre do céu e adivinha quem aparece? É o Verdinho voando pelo céu de Brisbane. Esse é um detalhe muito legal, que a maioria de vocês nunca percebeu no episódio em que Bandit leva Bluey, Bingo e Mackenzie até o riacho. Eles começam no parquinho e vemos o Pug Buddy no topo do escorregador esperando o Bandit sair. Aqui encontramos um detalhe muito legal que muita gente nunca percebeu. O detalhe é que o Buddy está praticamente dormindo enquanto está no topo do escorregador, e ele começa a escorregar um pouco para frente enquanto dorme. Até que ele é assustado pelo grito alegre de Mackenzie, Bluey e Bingo. Bom pessoal, é assim mesmo que os Pugs são na vida real.
Quem tem um pug sabe que eles são muito preguiçosos e dormem bastante. Como todos sabem, Bluey é igual ao Bandit e Bingo se parece mais com Chili, o que é legal pois mostra diversidade na família Heeler. Mas há uma característica do Bandit que Bluey e Bingo não herdaram, sua barriga amarela, que realmente o destaca. Mas no episódio em que vemos a amizade da Lila e da Bingo ao longo dos anos, percebemos algo muito legal. Se você reparar, vai notar que à medida que a Bingo cresce, a barriga dela, antes clarinha, fica com pelos amarelos como a do Bandit. Quando as amigas ganham o prêmio na feira de ciências, o amarelo ainda é claro, na formatura está bem vivo. Muito parecido com o Band nesse aspecto. Se você assiste Bluey há muito tempo, então você sabe que o cachorro comprido é um easter egg famoso de Bluey que apareceu em todos os episódios até agora. Mas o detalhe é que, em alguns episódios, o cachorro comprido aparece de uma forma tão inteligente que é muito difícil de perceber. Por exemplo, no episódio Hora de Dormir, Bingo está explorando os planetas em seu sonho, e aqui podemos notar o cachorro comprido de uma maneira bem incomum. Bem nesse momento, se dermos um zoom nas estrelas, podemos notar uma constelação, e se conectarmos as estrelas, ela forma um cachorro comprido. Sério, é uma forma inteligente de mostrar o cachorro comprido. E mais, normalmente ele aparece sozinho, mas neste episódio não é assim. Babás duplas. Neste episódio, Had e Frisk cuidam de Bluey e Bingo, e na parte final do episódio. Quando Had e Frisk estão na varanda olhando o céu noturno, vemos dois cachorros compridos na cena. Provavelmente é a primeira vez que aparecem juntos. Seguindo para o episódio Mercado, encontramos um detalhe realmente intrigante no episódio. Durante uma rápida ida ao supermercado, Bluey, Bingo e Band brincam de filhos, onde Bluey faz o papel de mãe, Bingo é seu bebê fofo e Band é seu filho emburrado. E no final do episódio, quando Band e Bluey estão passando pelo corredor de brinquedos, podemos ver um brinquedo ao fundo, e na embalagem vemos um cachorro azul que se parece com a Bluey. E não é só isso. Na embalagem há a imagem de uma casa que, se observar bem, lembra muito outra casa. Sabe de quem é? Sobre quem estou falando? Vocês provavelmente já adivinharam, estou falando da casa da Bluey. Então a pergunta é, por que existe um brinquedo em Bluey que tem a Bluey e a casa dela na embalagem? A Bluey é uma celebridade no mundo dela? Talvez seja. Então esses foram alguns dos pequenos detalhes em Bluey que percebemos. Se você aprendeu algo novo sobre o desenho hoje, deixe seu like e até o próximo vídeo.